Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Boa tarde, quero dar as boas-vindas para quem está nos assistindo na plataforma do Congresso Acadêmico e pelo YouTube. Muito boa tarde, espero que vocês aproveitem muito essa sessão de difusão científica que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Sil, bióloga e comunicadora da Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, e hoje nós temos convidados muito interessantes que vão falar sobre o tema de difusão científica, e eu vou falar um pouquinho por que difusão científica. A ideia que a Agência de Inovação Tecnológica traz, a AGITS, de difusão científica, ela é no sentido de que o conhecimento que é gerado no laboratório ou numa biblioteca, quando a gente busca informações sobre fatos históricos, ou num trabalho de campo, ele tem que irradiar pela sociedade. E o conceito de difusão, ele traz também esse trânsito, né? Esse transporte entre uma informação e outra. Então, a ideia é que a gente conte para a sociedade o que a gente está fazendo aqui na universidade, mas que a gente também escute o que a sociedade tem de interesse para que a gente faça as nossas pesquisas. Então, como na Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, a AGITS, a gente trabalha com inovação, as pessoas que estão hoje aqui com a gente inovaram, de alguma forma, nesses conceitos que a gente vem falando sobre divulgação científica, comunicação científica e jornalismo científico. Então, a gente tem uma sequência de pessoas muito legais e que vão falar sobre temas bem diferentes. A Ana Paula Morales vai ser a nossa primeira palestrante, já eu falo um pouquinho dela. Depois a gente vem com o Ronaldo, biólogo, professor aqui da Unifesp. O Pirula, que é o nosso youtuber e paleontólogo também de plantão. E a Giovana, que está lá em Londres, vai falar um pouquinho sobre as atividades do Museu de Ciências de Londres. Então, para a gente começar com essa questão da difusão científica no formato inovador, a Ana Paula vai trazer para a gente um pouquinho do que aconteceu e como que foi essa transformação, e acho que ela tem novidades recentes, quentinhas hoje, de alguma plataforma, algo que está acontecendo aí, vamos ver o que ela pode contar para a gente. A Ana Paula, ela é biomédica da Escola Paulista de Medicina, ela fez mestrado aqui na farmacologia, está fazendo doutorado em política científica. Mas ela também passou pelo LabJOR e ela é professora associada do LabJOR na Unicamp. Ela é editora executiva da revista Ciência e Cultura, da SBPC, e cofundadora da Data 14 e da Agência BOR. Então, Ana, o palco é seu, vamos dividir aí com a gente o que vocês estão inovando nessa área. Sim, obrigada, viu, pela apresentação. Para mim é uma honra enorme fazer parte dessa mesa e do Congresso Acadêmico da Unifesp. Como a Sil falou, essa é minha casa, eu me formei na Unifesp, minha graduação e meu mestrado foram na escola, passei muitos anos felizes da minha vida pelas ruas da Vila Clementino, então é um prazer enorme estar aqui para contar um pouco da minha trajetória e da Agência BOR especificamente, né? Eu acho que a Silvia foi muito feliz na montagem, na organização dessa mesa e nessa apresentação que ela fez sobre difusão científica, né? Então, a comunicação, ela faz parte da ciência em todo o aspecto, em todo o processo científico. Então, desde o momento em que aquele conhecimento é produzido, na comunicação entre pares, artigos científicos, congressos acadêmicos, é uma forma de comunicação que fica restrita aos pesquisadores e muitas vezes a uma área específica, né, da ciência, e essa comunicação vai sendo ampliada conforme ela vai atingindo outras pessoas e a sociedade de uma forma geral. Então, passa pelo ensino de ciência, passa por museus de ciência, passa por vários caminhos, e o jornalismo científico é um deles, né, que eu vou falar agora. Então, eu sou cientista de formação, fiz pesquisa de bancada, e por gostar tanto de ciência, eu achava que a ciência tinha que chegar a mais gente, né, e por isso eu fui para a comunicação. Eu fiz a pós-graduação em jornalismo científico na Unicamp, onde eu sou pesquisadora associada até hoje, e tenho uma experiência de cerca de 12 anos já nessa área de comunicação de ciência, mas também em pesquisa em comunicação de ciência e em percepção pública da ciência, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas essa é uma área acadêmica de estudo que investiga como que se dá a interação entre a sociedade de uma forma mais ampla e geral
e o conhecimento científico, né? E os estudos, o mais recente que foi lançado ano passado, que é uma pesquisa nacional no Brasil de percepção pública da ciência, foi feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na época, e pelo CGE, mostra que a sociedade tem o interesse, valoriza a ciência de uma forma geral e até um pouco abstrata, né? E que a principal forma de informação que as pessoas têm sobre temas de ciência é pela imprensa, né? Então, sejam os vários tipos de veículos, impresso, rádio, televisão. A televisão ficou por muito tempo à frente como meio de informação das pessoas consumirem, enfim, informação de uma forma geral e de ciência também. E nos últimos anos, e principalmente para a população mais jovem, a internet, principalmente o YouTube, que o Pirula vai falar aqui também, é a principal fonte, né? Então, quando a gente fala de internet, são várias as plataformas que são incluídas também os veículos de comunicação, né? Em seus portais online e também nas redes sociais, né? E de um tempo para cá, a Sabine e eu, que é minha parceira na fundação da agência Bore, a gente tinha essa ideia de fazer no Brasil uma plataforma voltada para jornalistas. Então, a agência Bore, ela é uma plataforma que conecta a ciência nacional com os jornalistas, ela é voltada para jornalistas especificamente. Então, é uma ação voltada para o jornalismo científico, né? Existem várias formas de divulgação científica. O jornalismo é uma forma bastante específica que está inserida no contexto do jornalismo de uma forma geral, abordando ciência, né? Então, o que a gente faz na Bore? Bom, primeiro que a Bore, a agência Bore, o nome da Bore é uma homenagem a Carolina Bore, que foi uma pesquisadora brasileira muito importante. Ela era da área de psicologia, mas ela foi muito importante para a ciência nacional. Ela foi a primeira presidente mulher da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então a gente fez essa homenagem a ela, né, uma cientista mulher, na hora de dar o nome para a agência. E o que a gente faz na Bore? Então os jornalistas se cadastram na agência Bore e lá eles têm acesso a gente antecipa estudos científicos para jornalistas. Então a gente vê o que vai ser publicado ainda. A gente tem toda uma tecnologia por trás da agência, que é mapear estudos de pesquisadores brasileiros em periódicos científicos, então o que ainda vai sair. A gente pega aquele estudo, fala com o pesquisador, se ele topa divulgar, né? E a gente faz um texto explicativo, que é um release, que se chama, né, no jargão jornalístico. Então é um texto curto, mas que explica os principais aspectos daquele estudo. Então a gente divulga para jornalistas nessa área restrita da Bore esse material, o estudo original e também o contato do pesquisador que fez aquele estudo, né, com o e-mail e o telefone celular, para que os jornalistas possam entrar em contato e produzir matérias sobre aquele estudo científico, né. A gente lançou a Bore no dia 12 de fevereiro desse ano, a gente acabou de completar domingo agora 5 meses no ar, e a gente foi atropelado pela pandemia, né, que a gente viu que a ciência está em todo lugar agora, né, nas várias editorias, pensando no jornalismo, e a gente mudou e criou algumas seções novas dentro da Bore em função de demanda dos jornalistas, né? Então, o primeiro caso detectado de Covid no Brasil foi exatamente 2 semanas depois do lançamento na Bore, dia 26 de fevereiro, e a gente começou a receber contato de jornalistas que eles queriam falar com pesquisadores brasileiros, mas não tinham contato, e também porque era a quarta-feira de cinzas, né? Foi feriado, as instituições estavam fechadas. Então, a partir daí, a gente começou a criar um banco de fontes, que também tem na Bore. A gente já tem mais de 400 pesquisadores de quase o Brasil inteiro. A gente já até está fazendo uma campanha. Então, se você é pesquisador e quer fazer parte desse banco de fontes da Bore, manda um e-mail lá para a gente. Que lá os jornalistas acessam diariamente pesquisadores de diversas áreas. Então, a gente tem pesquisador que é de imunologista, que é virologista, epidemiologista, para falar sobre a Covid-19, mas também pesquisadores de áreas outras diversas, como economia, para falar sobre os impactos da pandemia na economia, pesquisadores da área de educação, para falar sobre os impactos também da pandemia na educação, adia ou não o Enem. Então, a gente está cumprindo também, por meio desse banco de fontes, essa função de conectar os pesquisadores brasileiros nas suas diversas áreas de especialidades com os jornalistas brasileiros, né? Essa é a grande
é a grande objetivo da Bore, né? A gente quer ver a ciência e o conhecimento produzido por pesquisadores brasileiros na imprensa de uma forma geral. A gente bate muito nessa tecla, né, que a ciência e o conhecimento científico ele não é restrito às editorias de ciência, né? O conhecimento é produzido nas diversas áreas, ela pode ser abordada no caderno de economia, de esporte, de cultura, tem estudo científico sendo feito nas diversas áreas possíveis, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer conectar, porque é uma das formas de fazer com que a ciência chegue na população de uma forma geral, né? Pelos veículos de comunicação. Então, já caminhando para o final da minha fala, e depois a gente pode conversar um pouco mais a partir das perguntas que chegarem, a Silvia deu esse spoiler, né, que a gente está lançando hoje na Bore, em parceria com a Volt Data Lab, uma ferramenta que é um monitor de ciência no Twitter. Então, é um espaço que a gente monitora perfis no Twitter de pesquisadores e especialistas que falam sobre aspectos científicos da Covid, principalmente nesse momento, né, que é o assunto que está mais quente, mas diversos outros assuntos também. E a gente criou um Trending Topics da ciência, né? Então, quando você explorar essa ferramenta, você consegue ver o que aqueles pesquisadores estão falando mais, qual que é a frequência, você pode achar, pensando nos jornalistas que acessam, né? Podem achar pautas, né? Discussões que ainda não viraram um estudo científico, não geraram um paper, mas que os cientistas estão discutindo, então eles podem identificar esses tópicos e de repente fazer matéria sobre o assunto, e as fontes também, né, que são os próprios cientistas, é uma forma de conhecer o que os cientistas estão falando nas redes sociais, no Twitter especificamente nesse momento, e conseguir entrar em contato com eles, porque é difícil monitorar, né, seguir todo mundo e ver o que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. Então, essa ferramenta, ela dá esse overview, faz algumas análises, e hoje de manhã, a hora que a gente estava apresentando, eu entrei nos Trending Topics da ciência e o Congresso Acadêmico da Unifesp estava lá em cima, então parabéns pela repercussão do Congresso e por levar essa programação tão rica para tanta gente, né, que a gente estava comentando antes de começar aqui, né, existe o ônus, né, a parte negativa de fazer tudo virtual, a gente perde um pouco do contato com as pessoas e desse networking mais próximo, mas uma vantagem é que a gente consegue atingir muita gente, e não só quem está no círculo acadêmico, né, outras pessoas que têm interesse por esses temas tão diversos que estão sendo abordados aqui no Congresso, têm a oportunidade de participar e conhecer quem estuda esses assuntos. Obrigada, Silvia. Obrigada, Ana Paula. Eu achei super interessante essa última parte que você falou. A gente não tinha combinado, mas o mais legal é quando a gente não combina e dá certo, né? Uma das coisas que o Congresso Acadêmico, né, traz, apesar dele ser virtual, é o caráter inovador que ele tem. E isso foi o que chamou bastante atenção a gente na AGITS. Então, hoje a gente tem um congresso inteiramente virtual, onde quase 40% da nossa audiência é de fora da Unifesp. Nós temos intérpretes de Libras, ou seja, a gente mantém a acessibilidade, né, para as pessoas, e a gente traz um caráter sustentável, porque, por exemplo, a Giovana está em Londres, então, e o Ronaldo está em Santos, eles não precisaram se deslocar. Então, tem um lado positivo, né, que a gente está aprendendo a encontrar nessa virtualidade que a gente tem, apesar de ter sido por uma questão da pandemia, de transmissão de um vírus aí. Então, primeiro de tudo, parabéns, né, pela Bore, por tudo isso que vocês estão fazendo. Obrigada por ajudar a conectar a ciência a quem vai fazer essa difusão da ciência, né, nas várias camadas que a gente tem. A gente precisa realmente que o conhecimento científico chegue para as pessoas. Se for numa rede social, como o YouTube, se for com o próprio cientista engajando em atividades, como o Ronaldo vai apresentar, se for o jornalista falando sobre ciência, mas que a gente fale sobre ciência. Algumas pessoas estão aqui comentando no chat a respeito das fake news que estão por todos os locais. Então, trazer e dar voz, né, da ciência e aos cientistas, para que a gente consiga falar cada vez mais em um formato leve, acessível, é o que a gente mais quer, e a gente conta também com vocês da agência aí para fazer essa capilaridade,
com os nossos colegas jornalistas, né? Eu vou passar a palavra agora para o Ronaldo, eu já falei um pouquinho do que ele ia falar, mas tem uma parte muito interessante que eu quero falar do Ronaldo. O Ronaldo também é biólogo, e ele é nosso professor aqui do Instituto do Mar, do campus Baixada Santista, e eu tive a oportunidade, a honra de conhecer o Ronaldo em um dos vários treinamentos que acho que a gente deu meio que em conjunto. Então, quem foi selecionado para o FameLab deste ano vai ter aula com o Ronaldo, porque ele é treinador pelo British Council. E o FameLab, para quem não conhece, não só o FameLab, mas tem outras competições, digamos assim, né? A gente explica um conceito científico em curto tempo e sem slide, que é a parte mais legal. Mas o Ronaldo vai trazer hoje para a gente um projeto incrível, que é o Maré de Ciência, e vai falar sobre a cultura oceânica, porque ele é parceiro com a Unesco sobre a cultura oceânica e outros engajamentos do Maré de Ciência para a sociedade que promovem o impacto social. Então, Ronaldo, o palco é seu. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, com a Ana Paula, com a Giovana, com o Pirula, né, como membro da casa. Parabenizo a toda a equipe de organização do Congresso. É uma alegria ver a Unifesp promovendo, em meio à pandemia, um congresso com tanta qualidade e que agrega tantas pessoas, né? Então, muito feliz, muito honrado de estar aqui nessa mesa. E acho que, como a Silvia falou, eu vou trazer um pouco, primeiro, de uma reflexão, para depois falar do Maré, né, porque acho que é importante a gente parar num momento para refletir. Isso vem de um pouco da minha história, né, de quem vem das ciências do mar, uma formação na área biólogo de formação, sempre trabalhando com biologia marinha, chegando num contexto mais interdisciplinar, tentando trabalhar com a questão da percepção da sociedade em relação ao meio ambiente e ao mar, como gerir a área, então um escopo de pesquisa que foi ampliando. Mas na Unifesp eu fui contratado há 8 anos atrás para metodologia científica, redação, comunicação, e isso foi crescendo e me levou há 5 anos atrás há uma parceria com o British Council, que tem um curso, né, o Researcher Connect, que percorre o Brasil e o mundo todo, que é parte de uma lógica, que muitas vezes a nossa pesquisa tem um impacto menor do que a gente gostaria. Não é porque a pesquisa tem alguma falha ou está errada, é porque a gente não consegue comunicar a pesquisa de uma forma impactante. A gente não consegue fazer uma entrega muito clara do resultado dessa pesquisa. Então, esse programa do British Council, ele atua numa parte, né, numa área, que é como capacitar pesquisadores a se comunicar de uma forma mais efetiva. Então, nesse pacote, eu queria primeiro trazer uma reflexão, que acho que a gente tem que parar, né, porque a gente sempre pensa na comunicação, a difusão, quer dizer, agora mais do que nunca no meio da pandemia, a gente percebe como que no mundo atual a difusão científica, a ciência para nos ajudar a tomar uma decisão, né, e o que a gente espera que os políticos façam é necessário, como que as mídias sociais e a internet nos ajudam. Mas se a gente volta para o ponto de vista do nosso congresso acadêmico, né, então da Unifesp, a pergunta que eu queria deixar, ou a série de 3 perguntas, é que a gente vai parar para pensar: o que é ciência? Que ciência é essa que eu estou produzindo? Para quem que eu estou produzindo? E para que eu estou fazendo essa ciência? Acho que essas são 3 perguntas básicas que a maior parte das vezes passam atropeladas por pesquisadores experientes e muitas vezes por quem está iniciando a carreira e alunos e estudantes, né? Por que fazer ciência? Para quê? Para quem? Eu acho que o pensar essa lógica, e só aqui a gente poderia ficar horas falando, e não vou ficar só 1 ou 2 minutos, do meu ponto de vista nessa reflexão, mas se a gente olhar e ver a ciência como essa transformação, ou a geração de conhecimentos para transformar a sociedade. Se ciência é gerar conhecimento, é gerar avanços, e tu está produzindo conhecimento, esse conhecimento vai para onde? E se a gente volta na Constituição deste país, né, um momento que mais do que nunca, ontem tivemos a mesa que falava da democracia, né, é importante a gente voltar à Constituição desse país.
ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. O que significa eles serem indissociáveis? Significa que a gente gera um conhecimento e esse conhecimento ele é a máquina motriz de formar recursos humanos na graduação, na pós-graduação, mas não é só os recursos humanos que a universidade forma, é como é que você atinge e forma a sociedade que não está dentro da universidade, que é o que a gente chama de extensão. Primeiro era a graduação pós-extensão. E esse conhecimento, ele também precisa, como a Ana já trouxe, dialogar com os pares. E aí a pesquisa e a publicação. Percebe que está lá atrás, né? Ele é indissociável. Mas na correria do dia a dia e na formação das universidades, nós acabamos dissociando. E aí você tem a pesquisa, o ensino, a extensão. E eles parecem três coisas que não conversam. Então, se a gente passar a olhar, a comunicação ela é a ferramenta que integra tudo. Nós sabemos, normalmente, as universidades treinam muito bem os seus profissionais para comunicar, como a Ana trouxe na primeira fala dela, muito bem com um público, que são os seus pares, que é através da publicação científica. O paper ele é algo importantíssimo. A gente viu agora para a tomada de decisão da Covid. A gente esperava e continua esperando tomadas de decisão que sejam embasados em resultados que foram feitos com base no método científico, ou seja, que tenham uma validação. E o paper é uma etapa desse processo. Para finalizar essa etapa, a reflexão que eu deixaria é só que, muitas vezes, por uma série de processos, até de avaliação das agências financiadoras, a gente enxerga o paper como fim, quando o paper ele tem que ser o meio, ele é o meio da transformação de uma sociedade. Ao publicar um resultado científico, a gente tem que buscar algo mais. E aí entra a difusão ou comunicação, né? Pensar que difundir é disseminar, é fazer isso chegar. Ele é uma parte da comunicação, que a comunicação ela envolve enviar e receber uma mensagem, então ela vai tornando esse processo mais complexo também. E foi nessa linha que eu acabei desenvolvendo minha carreira mais recente, juntando a experiência de comunicação com as ciências do mar. Então, com a minha experiência de comunicação, ela veio, como a Silvia trouxe aqui, com muito orgulho, impulsionado por essa questão, essa parceria com o British Council e a questão do FameLab. Aliás, todos convidados, última semana de agosto, né? O FameLab, ele é uma ação, dentre tantas que nós temos, mas ele é uma ação importante que ele traz esse convite a pesquisadores e pós-graduandos em contar a sua ciência para um público leigo em 3 minutos. E boa parte das vezes as pessoas falam, não, isso não dá 3 minutos para falar minha ciência. Não dá. Dá, porque eu já estou falando há uns 5 minutos e boa parte de vocês já estão cansados de ouvir. Você não precisa de muito mais que 3 minutos para passar uma mensagem forte e pontual. O que a gente precisa, e aí é uma mensagem que eu deixo aqui, alunos, professores, gestores das universidades como um todo, a gente precisa pensar em capacitar mais para a comunicação. Nós precisamos formar nossos alunos com as habilidades mínimas de comunicação, reconhecer o público-alvo, selecionar exatamente a mensagem que eu quero passar e contar uma história. Falar ciência é contar uma história, nós somos contadores de histórias. Escrever um paper é contar uma história. E falar para outros públicos, Pirula certamente vai trazer isso, Giovana vai falar isso na questão do museu, é contar uma história para alguém. Que história é essa? Como que eu identifico o meu público-alvo? Essas pequenas questões, elas podem nos ajudar muito a estruturar a nossa comunicação. Um grande ponto é comunicar não é sobre o que eu quero falar, é sobre o que o outro precisa ouvir para entender a minha mensagem. Então essas são reflexões básicas da base da comunicação, que se nós queremos transformações para a sociedade, que é isso que a Unifesp traz hoje, para discutir nesse congresso acadêmico, essa transformação passa por entender uma sociedade em transformação, por entender uma sociedade nos últimos 10 anos, as tecnologias e o acesso às tecnologias mudaram muito, né? Então hoje, sei lá, eu tenho a alegria de ter ainda minha avó com 89 anos, minha avó tem Facebook. Então, assim, eu de vez em quando me comunico com a minha avó pelo Facebook. Então, assim, essa mudança, ela abarca todos nós. E a gente tem que se preparar para isso. E é nesse conceito todo que surgiu o Maré de Ciência. O que é o Maré de Ciência? O Maré de Ciência, primeiro, ele nasce num trabalho equipe. Então, aqui eu represento uma equipe de vários colegas da Unifesp, entre professores, pós-doc,
alunos, que juntos, né, criaram e constroem essa proposta, agora com muita alegria também em parceria com a AGITS, que é uma agência de inovação tecnológica e social, com, né, o friso social, que isso é muito importante. E o Maré de Ciência, ele nasce um pouco dessa filosofia todos que nós tínhamos. Primeiro, ele vai além da difusão científica. O Maré de Ciência, a gente pensa em comunicar. E comunicar é ouvir o outro mais do que a gente dar uma mensagem. O Maré de Ciência, ele nasceu com uma ideia de integrar a pesquisa, ensino e extensão de uma forma indissociável. Ele nasce de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP e o Newton Fund. Ele é uma pesquisa, e essa pesquisa ela era exatamente de que ferramentas e meios de comunicação podemos usar para ter uma comunicação mais forte com outros setores da sociedade. Por exemplo, como que tomadores de decisão da conservação do ambiente marinho podem entender melhor a pesquisa que nós fazemos na universidade e tomar decisões atualizadas com aquele resultado. Como que nós podemos engajar a sociedade para que eles entendam o processo científico, criem o processo científico com a gente, porque se a pessoa se envolve, se ela se engaja, se ela entende o que é ciência, ela valoriza. Se ela valoriza, ela também aceita. Então a gente diminui o negacionismo ao trazer o outro junto. Então o Maré de Ciência, ele trabalha em diferentes linhas, ele é um programa, né? Então ele tem vários subprojetos, e aí, né, nesse momento, poderia citar, a gente tem uma linha toda que foi desenvolver o primeiro modelo de ciência cidadã para a zona costeira no Brasil. Qual que é a lógica da ciência cidadã? É você construir o processo científico e, no nosso caso, o monitoramento de praias, costões rochosos, manguezais, da biodiversidade, do lixo nesses ambientes, em conjunto com a sociedade. Tem um valor muito importante aqui. Não é chamar membros da sociedade para trabalharem para a gente de forma voluntária. Tem uma diferença enorme que muitos projetos por aí acabam, infelizmente, no mundo todo se equivocando. É convidar o cidadão para ele compreender a ciência, mas também desenvolver os seus aspectos de cidadania, ter uma melhor conexão com o meio ambiente, uma melhor percepção do meio ambiente e construir algo. Então essa é a linha de ciência cidadã, que criou um modelo que agora pode ser replicado em diversas áreas, né, se integrando com vários outros projetos. A gente tem uma linha que a gente chama o Maré com a Comunidade, que é se aproximar da comunidade, muito especificamente quem é aqui do campus de Santos conhece a zona noroeste de Santos, uma parte muito vulnerável da cidade, e em parceria com o Instituto Arte no Dia, que a gente já trabalha há 3 anos, integrando com eles, trabalhando com crianças de 8 a 13 anos, uma vez por semana, e construindo com elas o processo científico. Não é dando aula, não é levando algo, é perguntando para elas que problema vocês estão vendo. Como que a gente pode pensar, então, numa pergunta para esse problema e ir desenvolvendo esse processo. Esse é o Maré com a Comunidade. Temos o Maré com a escola, que são ações de ciência cidadã dentro do espaço formal, e o Mulheres na Ciência, né, coordenado pela Tati, que traz esse papel, essa importância da mulher no processo. Então o Maré é esse movimento, e aí ele nasce com uma cara, que é como integrar, construir junto com o outro, onde a gente facilita esse processo, e num cenário muito especial. Como é que a gente liga a ação local que ocorre aqui a um problema global? No caso, a gente trabalha com a Agenda 2030, que tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que passa por saúde, educação, saneamento, mudança climática, infraestrutura, economia. Então você consegue que um membro da comunidade olhe o problema que ele vê ali na rua dele, ou na escola dele, mas integre com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E nesse momento, a ODS 14, que é o oceano, ele foi assumido como a bandeira para tratar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí vem a década do oceano. E como a Sil falou, e aqui para encerrar, a cultura oceânica. A cultura oceânica, que é esse programa da Unesco, então, que hoje a gente assume como uma das nossas motes de ensinação, que é como que o oceano influencia a sua vida e como que as suas ações influenciam o oceano. Falar do oceano é falar muito além do que da água do mar. Todo mundo aqui agora está respirando, e mais de 50% do oxigênio que você respira, ele vem do oceano. Então, esse processo de construção conjunta, de envolvimento, que vai aproximando a ciência da sociedade. E esse era o pontapé que eu queria deixar aqui nessa bate-bola, para depois a gente conversar nas perguntas.
Super obrigada, Ronaldo. Nossa, muito, muito legal esse suporte de perceber a necessidade de conversar com a comunidade, né? Isso é uma das coisas que a gente tem na AGITS já faz algum tempo, que a gente traz essa necessidade de escutar quais são os problemas da sociedade que nós, cientistas, podemos sim resolver, mas para isso a gente tem que ter aquela membrana permeável e por isso a difusão científica traz essa possibilidade de conversa e de transformação, né? Eu gosto muito quando você dá o exemplo no FemiLab de como que a gente consegue, de como nós realmente somos capazes de sintetizar, de resumir um conceito científico em tão pouco tempo. E esse tão pouco tempo não é desmerecedor. Significa que o conceito científico é muito mais facilmente acessível do que a gente imagina. A gente não precisa daquelas falas de 40 minutos para explicar alguma coisa que faz parte da nossa vida, né? E para isso, obviamente, a gente precisa, sim, de um treinamento, porque como vocês dois já falaram, nós somos treinados para escrever paper, para falar no congresso, para usar jargão científico, e isso assusta. Mas eu uso muito um pouco do que você traz para a gente também, a gente já conversou sobre isso lá em Santos. Se alguém parar no ponto de ônibus e perguntar o que você faz na universidade, eu não posso sacar um PowerPoint e vou apresentar aqui os resultados da minha pesquisa. Mas enquanto eu estou esperando o ônibus, eu sou capaz de explicar para a pessoa o que eu estou fazendo dentro da universidade como cientista e que aquilo impacta na vida dela para que ela seja também o meu par para lutar para os bons investimentos na universidade. Então, quando a gente traz pensar fora da caixa, facilita bastante e a gente percebe que nós somos capazes, sim, porque eu digo que os cientistas são muito criativos. E aí, falando um pouco de criatividade, lá no ano de 2006, teve um biólogo que resolveu se tornar youtuber. E naquela época as pessoas falavam assim, imagina, a pessoa vai falar de ciência, quem que vai querer saber sobre ciência, ainda mais sobre paleontologia, e depois em algum momento misturou uma coisa e outra. Não, isso não vai dar certo. Mas em 2014, o Pirula, que vai ser a próxima pessoa que vai conversar com a gente, ele ganhou o prêmio de influenciador em educação nas redes sociais. Então, isso mostra para a gente o valor do cientista e da cientista de comunicar diretamente com o público e também de usar as ferramentas que tem disponíveis, né, como as redes sociais, o Ronaldo falou aí do Facebook da avó, como que a gente faz essa capilaridade? Hoje em dia a gente tem muito mais a questão do WhatsApp funcionando, algumas coisas de fake news também, mas, além de ter inovado lá em 2006, o Pirula está numa fase de uma certa mudança, e eu queria que ele trouxesse, quero que ele traga em 12 minutos, que a gente fale um pouquinho sobre, e agora? O que a gente vai fazer de diferente nesse momento da pandemia? Como que a gente consegue inovar em redes sociais que talvez as pessoas estejam cansadas ou não de ouvir? Então, Pirula, o palco é seu. Muito obrigado, Silvia. Fico muito feliz do convite. Bom, tá dando para me ouvir bem, né? Espero. E, bom, eu sei que o meu canal tá lá desde 2006, mas eu comecei a postar vídeos sobre ciência mesmo em 2011, né? Então também não sou tão precoce assim. Em 2006 o YouTube não era nem da Google. Apesar de que não, eu tinha postado um vídeo de divulgação científica em 2006 mesmo, você tem razão, mas é que depois eu apaguei e repostei ele melhor. Talvez você tenha razão mesmo. Bom, a primeira coisa com relação a redes sociais e fazer vídeo no YouTube, que basicamente foi a minha colocação aí, né? Foi o que me destaquei. Para começar, porque eu sou muito melhor com a linguagem falada do que com a linguagem escrita, ainda que eu tenha lançado um livro e tal. Eu não teria paciência de ficar fazendo blog, por exemplo. Não é nem paciência, teria capacidade, eu acho. E eu dava aula presencial, e na época, quando eu comecei o canal de fato mesmo, eu estava no doutorado. E para mim era uma vantagem muito grande fazer vídeos no YouTube, porque a aula é você dando uma informação, não necessariamente para quem quer ouvir, e na verdade você está falando com pessoas que queriam que você tivesse faltado, tivesse ficado em casa. Então, fazer vídeos no YouTube e atrair a atenção das pessoas que queriam me ouvir foi uma diferença muito grande para mim. Além do fato de eu não ter que ficar repetindo a aula o tempo todo, né? Eu faço a aula uma vez só e ela está lá para sempre.
Quem nunca deu uma aula aqui e não tipo, sentiu que tem dias que você falou, nossa, eu dei uma aula incrível hoje, podiam ter gravado, e sei lá, no dia seguinte você dá a mesma aula, ficou uma porcaria, e você fala, nossa, que pena, né? Esses alunos aí não me pegaram no melhor dia. Então, os vídeos você consegue fazer isso de uma maneira mais fácil. O que eu vejo com relação a isso? Eu vejo que há um problema que é justamente esse que eu narrei. Você está fazendo um trabalho para as pessoas que estão interessadas, que estão buscando. E muitas vezes você tinha que pegar aquelas pessoas que não estão interessadas, que não estão buscando, essas talvez fossem as mais imprescindíveis para que a gente pegasse ali na divulgação científica, para que essas pessoas se interessassem por ciência. E não só isso. Várias pessoas às vezes estão interessadas por um aspecto, por um assunto, por uma coisa, e não estão interessadas pelo resto. Então, por exemplo, eu tenho vídeos abordando alguns aspectos, né, de alguns assuntos que podem ser interessantes do ponto de vista científico. Tem gente que vai me procurar, o vídeo mais visto da história do meu canal é onde eu explico a origem dos indígenas americanos, né, de onde eles vieram, tal, vieram da Ásia, etc. Tem meu vídeo explicando sobre as bases biológicas, até onde a gente sabia em 2013, que foi quando eu lancei aquele vídeo, o que a gente sabia sobre homossexualidade. Tem vídeo meu falando sobre a ditadura da beleza, em que eu explico o que é o belo e o que não é consenso do ponto de vista biológico. Então, quer dizer, e tem muita gente que vai lá só para buscar aquele tema. E depois disso, nunca mais ligou para a ciência, nunca mais se interessou, nunca mais quis ver nada. Agora você está uma busca intensa pela opinião científica, que não é uma opinião, mas enfim, pelo ponto de vista científico, sobre a pandemia, sobre o coronavírus, o que fazer, o que não fazer, como acalmar a ansiedade, como ver quando isso daí vai terminar, etc. E o grande desafio é como fazer as pessoas se interessarem por isso depois, quando isso acabar. As pessoas, como você mesmo falou agora na minha apresentação, já estão ficando de saco cheio, já estão começando a ficar cansadas de ouvir sempre a mesma coisa. E quantas estão realmente interessadas em outros assuntos científicos? E um outro desafio que eu acredito que esteja bem atrelado a isso é como fazer o discernimento da população. Ao mesmo tempo que você tem um discurso sedutor para a ciência e fazer um trabalho nas redes sociais, né? Enfim, do mesmo jeito que Carl Sagan, David Attenborough e outros cientistas fizeram no passado, o grande problema é fazer as pessoas terem discernimento. Quando eu era criança ou adolescente, eu gostava tanto de ver a série o Cosmos do Carl Sagan e a série sobre vida selvagem do David Attenborough, quanto eu gostava de ler livros sobre Atlântida, extraterrestres, essas coisas todas. Aquilo que me fez discernir entre uma coisa e outra foi algo muitos anos depois. E isso é um trabalho que eu acho que é um pouco árduo, porque você tem muitos canais de desinformação nas redes sociais que tem digamos assim, um véu de ciência por cima, mas é só um véu. Está cobrindo, na verdade, uma atitude e um comportamento que não tem nada de ciência, feito por pessoas que às vezes estão fazendo na má intenção, às vezes elas também não sabem o que é ciência, não têm a menor ideia, ficam com aquele discurso de que o cientista é arrogante e tal. E a gente depois permeia pelo fato de que o cientista, né, como já foi dito aqui, a ciência, as pessoas têm credibilidade, né? As pessoas entendem que o cientista é uma pessoa com credibilidade, mas a ciência é uma entidade, né? O cientista é uma entidade. A maioria das pessoas não sabe o que é um cientista, nunca viu um cientista. Tem aquela imagem do homem de cabelo branco, um homem velho de cabelo branco, com cara de louco, a língua para fora, uma coisa meio Einstein assim, e acabou. A ciência é isso, de jaleco e explodindo coisas. Essa é a maneira como ficou estereotipado o papel do cientista, e hoje você está tendo uma incrível perseguição aos professores, né, das redes públicas, principalmente, né, ensino superior. Você vê aí que o novo ministro da Educação provavelmente é mais um desses que podem fazer perseguições a isso, né? E talvez não perseguições, mas já está fazendo aí comentários com relação a isso, de maneira não elogiosa. E as pessoas ainda não fizeram a ligação de que o professor de universidade, geralmente das universidades públicas, é o cientista. As pessoas ainda não entenderam que são a mesma pessoa.
né? E talvez quando isso acontecer, o tiro até saia pela culatra, as pessoas passem a desacreditar a ciência, que é muito mais fácil. E aí a gente entra nessa questão das redes sociais de uma maneira um pouco mais ampla, né? Eu não sou estatístico, eu também não sou uma pessoa que trabalha com a questão social aí, né? Estudos em sociologia, né? Em comportamento humano e tal. Eu não sou a pessoa certa, não sou uma pessoa especialista nisso, mas o que eu observo do meu recorte é que eu, pelo menos, eu agora não estou numa fase lá muito otimista, tá? Enfim, isso daí eu já deixei externalizado em várias situações. Eu entendo que no atual momento, no atual recorte daquilo que a gente está observando, as redes sociais trouxeram mais malefícios que benefícios. Você teve certamente vários benefícios das redes sociais, eu não vou ficar aqui explanando um por um, senão eu não vou conseguir terminar em 12 minutos, mas você tem desde, obviamente, a comunicação da ciência, o entendimento das pessoas com relação à ciência, a abertura da ciência para que mais pessoas consigam entender e talvez até se tornassem cientistas, o que faz parte de uma campanha de racionalização das pessoas, né, e digamos assim, de contato maior, como é que o pessoal fala? De empoderamento daquilo que é feito com o dinheiro dos impostos dela, até a Primavera Árabe também, né, que foram todas aquelas revoluções, tal, que foram possíveis pelas redes sociais, ainda que a gente possa discutir se o resultado dela foi realmente bom. E você tem uma série gama de malefícios, como, por exemplo, a incrível facilidade de você espalhar notícias falsas, a incrível facilidade que você tem de destruir a vida de pessoas, a incrível facilidade que você tem de desinformar ao invés de informar. E é aquela coisa, né? Eu não sei agora quem foi que disse isso, mas é muito fácil enganar os outros, é muito difícil provar que as pessoas foram enganadas. E, na verdade, eu diria que em certos casos é praticamente impossível você provar que as pessoas não foram enganadas. E é realmente muito, muito, muito simples enganar as pessoas. O que a gente percebeu nas redes sociais com esses anos todos é que usar rede social é muito parecido com dirigir um carro. Com a diferença que para dirigir um carro é exigido que você faça um curso de direção, que você tire uma licença, e ainda assim essas licenças são passíveis de corrupção, a pessoa pode aprender lá e não saber aplicar na vida real, aquilo te ensina a dirigir em algum ambiente urbano, não te ensina a dirigir na estrada, enfim, uma série de coisas. Nas redes sociais você não tem nem isso, você não tem uma habilitação que a pessoa tem para as redes sociais. Então, uma pessoa extremamente instruída, inteligente, mas com, às vezes, uma falta de contato com as redes sociais, quando se coloca imersa nelas, com o Facebook, com o WhatsApp, etc., logo depois já está, eu digo que em uma semana já está caindo em lorota. E uma semana já está caindo em lorota, né? Como falaram aqui também, né? Realmente é muito legal ter a avó com 89 anos falando no Facebook, facilita muito a comunicação, mas não é nem um pouco legal ver a vovó compartilhando a mamadeira de piró, né? E depois você vai explicar para a vovó e você não vai conseguir entender. Não vai conseguir fazer com que ela entenda, ou ela vai entender hoje, amanhã já esqueceu e está compartilhando de novo alguma bobagem. E tem também casos um pouco mais graves, um pouco mais objetivos, que não tangem só questões eleitorais, o que já é grave o suficiente. Mas, por exemplo, saíram pesquisas que foram feitas há muitos anos atrás, até antes das redes sociais, que talvez a única forma de você barrar o aumento das pessoas que são contra a vacinação seja não expô-las a argumentos anti-vacina. Tentaram fazer vários experimentos em que você ensina as pessoas, em que você explica para elas, em que você demonstra dados, e isso não é suficiente. Na verdade, isso tem um índice de efetividade muito baixo. O que você consegue mesmo fazer com que as pessoas não sejam antivacinas é, ou educar desde criancinha, e ainda assim não é garantido que vai conseguir, mas é menos arriscado, ou não deixar as pessoas entrarem em contato com essas ideias. Isso é muito desesperador e muito desestimulante quando a gente vê, e obviamente que essas pesquisas são escassas, mas contra dados, os dados que a gente tem atualmente são esses, né? Então, infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Isso tira duas conclusões. Uma delas é de que nunca o papel do professor presencial será substituído.
Eu tenho, cada dia mais, eu nunca tinha pensado direito sobre isso, mas cada dia mais eu tenho críticas ao ensino domiciliar, porque um professor que tem a formação precisa estar presente. Isso nunca será substituído. O divulgador científico de internet é um quebra-galho que talvez vá trazer a informação para aquelas pessoas que não tenham um professor presencial ou que vá complementar aquele conhecimento que o professor, por não ser especialista, não tem. Mas ele não pode ser a base da educação. Aqueles comentários que todo divulgador científico já recebeu, de tipo, nossa, aprendi mais no seu vídeo do que com anos de escola, isso é um comentário impensado e que com, sei lá, 99% de certeza está errado. Tá? Então essa é a primeira conclusão que a gente pode tirar. O professor presencial é insubstituível. E a segunda informação que a gente pode tirar é de que a nossa tarefa como divulgador científico, ela não é completa se você não passar por um sistema de educação em redes sociais para as pessoas e uma coisa que é muito perigosa de ser aplicada, porque pode beirar a censura, mas que talvez seja necessária, que é uma regulação do que pode estar na internet ou não. Isso inclui com que as empresas, que são empresas privadas, né, entendam esse tipo de coisa. Então, é o YouTube. O YouTube não tem que deixar material sobre negação de vacina online. Não tem que deixar. Não tem que deixar material, sei lá, sobre uma série de outras. Eu não vou ficar abrindo outras. Eu vou falar da de vacina porque é o mais grave. Não, o WhatsApp tem que fazer uma limitação para compartilhamento de fake news. Ainda que isso compartilhe, ainda que isso limite o compartilhamento de coisas positivas. Então, isso acaba me gerando esse desgaste, porque eu acho que eu não sou um bom exemplo de pessoa que conseguiu aí exatamente o meu intento, né? Eu acabei entrando, primeiro de maneira involuntária, depois de maneira bem voluntária, com relação a essa polarização toda que foi gerada, até porque desde o começo do meu canal, o meu foco não foi apenas a questão da divulgação científica, mas também da divulgação do pensamento cético, né? Um pouco naquela esteira do Dawkins, do Hitchens, etc., né? E agora, o que eu vejo é que as plataformas de redes sociais, elas exigem que você esteja o tempo todo produzindo conteúdo de uma maneira bastante desgastante e que impossibilita a qualidade do material. Não tem como. Se você quer fazer um material de qualidade para as redes sociais, ou você tem uma equipe de 47 pessoas, incluindo editores, alimentando aquilo, ou você vai focar apenas num assunto, que é o assunto que você tem especialidade, e ainda assim você vai precisar de ajuda, ou então você vai ter que fazer materiais espaçados, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu, como sou meio que marinheiro, eu sou a banda de um homem só, né, eu estou optando agora por fazer menos vídeos e fazer vídeos com maior qualidade. É aquilo que todo o meu público sempre cobrou, mas aquilo que eu nunca fui permitido de fazer, porque a plataforma não deixa. O YouTube exige de mim, para que o meu canal continue vivo, segundo os padrões dele, que eu faça material todo dia, que eu faça conteúdo todo dia, que eu mantenha uma produção constante o tempo todo, né? E isso é muito desgastante, isso é muito, como é que se fala? Extenuante e impacta na qualidade do material que está sendo produzido. Então esse é um desafio, se manter relevante, a gente volta para aquele começo, né? Se manter relevante, sendo que você tem essas exigências de manter sempre uma quantidade de material grande, né, na plataforma. Outra coisa, a internet agora, com a perseguição a professores, com a negação de ciência ativa e como é que se fala, coordenada como forma de pensamento, né? Tudo isso faz com que o divulgador científico não esteja permitido a errar. Todo erro que o divulgador científico vai cometer será exprimido na cara dele, será jogado e será feito isso como se fosse a pior coisa do mundo, não importa nem que seja uma vírgula usada errada num texto. Então, isso também é uma coisa que precisa ser tomado cuidado, sabe? A gente não pode ter o direito de errar mais, porque a gente está tendo uma força contra, que é numerosa, é engajada, e ainda que eu me recuse a acreditar que seja a maioria da população, é uma minoria que faz muito, muito barulho. Tá? Então, o que eu fiz nas minhas últimas lives e vídeos foi um apelo às pessoas para que não abandonem meu canal, para que mantenham as notificações e tal,
para que quando eu poste meus vídeos, que vão ser uma frequência muito pequena, elas se informem para serem notificadas, porque senão, se eu posto vídeo todos os dias, meu vídeo atinge 150, 200 mil pessoas. Se eu posto vídeo a cada 15 dias, ele atinge 80, 90 mil pessoas. Se eu posto vídeo uma vez por mês, ele atinge 20, 30 mil pessoas, e assim vai. Então, essa frequência, infelizmente, ela é exigida da maioria das plataformas. Facebook nem se fala, Instagram um pouquinho menos, mas vai mudar, e isso muitas vezes é extenuante, muito difícil. Tem agências, inclusive vinculadas a instituições públicas, né, eu consigo lembrar agora da USP, que estão conseguindo fazer isso com bastante sucesso. Mas, ainda assim, a gente não pode esquecer de todas as outras questões. Então, eu vim aqui, no caso, porque foi me pedido para trazer quais são as dificuldades e desafios, né, então é uma coisa que vale a pena. Eu perdi as contas de quantas pessoas vêm falar que me agradecem pelo meu trabalho, por aquilo que eu faço. Isso é bastante recompensador, isso é bastante... É sempre uma sensação de dever cumprido, uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo você tem também aquela sensação de que falta muita coisa, né, de que você está, enfim, fazendo um trabalho que é enxugar gelo, né, porque você consegue trazer 10, 20, 30 pessoas para o meio científico e você acaba, no caso, vendo 100, 200, 300 pessoas se afastando dele ao mesmo tempo. Mas é aquele princípio, né? Por enquanto, eu ainda tô aquele cara fazendo xixi no mar, né? Então, com o tempo, né? Quem sabe, né? Eu consiga fazer alguma diferença. Então, é isso. Olha, eu fiz uma aposta com o pessoal aqui do chat, porque eles estavam realmente dizendo que você não ia falar 12 minutos. Você passou um pouquinho aí, mas foi tão pouquinho que eu estou até me considerando vitoriosa. Então, depois eu conto para você qual foi a nossa aposta no chat, o que você vai ter que fazer na próxima live. Mas, enfim... Eu não vi aonde você me avisou dos minutos. Eu fiquei olhando aqui o WhatsApp. É num chat interno nosso, mas tudo bem. A gente tem uma pessoa que ajudou e colocou todo mundo na tela. Deu tudo bom. Certo. Mas eu já estava acabando, eu não cortei nada. Você não ia assim se estender muito mais, né? Não, eu ia acabar nessa frase. Uma das reflexões que você trouxe a respeito do professor, né, e que o cientista é o professor da universidade também, o quanto a gente tem isso consciente, eu acho que é uma das indagações e reflexões que a gente tem que fazer aqui na área acadêmica, né? O quanto que a gente mostra para a sociedade quem é quem e quem está fazendo o quê, como que essas pessoas estão engajadas. Essa sua fala também da reflexão das redes sociais me traz muito a percepção que o Museu de Ciências de Londres tem, e por isso que a Giovana vai entrar para falar um pouquinho disso, é como a cientista e o cientista, eles se engajam dentro das redes sociais, usando as redes sociais ou usando qualquer outra plataforma. E aí, para isso, eu trago um exemplo que em 2018 a gente fez um trabalho na Avenida Paulista, que a gente chamou de #Vamos pra Paulista. E apesar de ser na Paulista e ter essa hashtag, era um evento totalmente científico, alguns pesquisadores aqui da universidade participaram, e nós levamos cartazes, né, com perguntas do tipo assim: óleo de coco emagrece? Se eu dormir ouvindo música em inglês, eu vou aprender a língua mais fácil? Então, todas essas dúvidas que as pessoas tinham, algumas eram muito mais voltadas às STEMs, que inclusive foi citado aqui no chat, que são as ciências, a parte mais biológica, ou hard science, que a gente fala, que são as ciências exatas, mas nós também levamos uma percepção do social sobre a ciência, que às vezes fica um pouco falho também do cientista, que é voltado da área biológica, e perceber que tem toda uma questão antropológica, afinal de contas somos seres humanos fazendo ciência para outros seres humanos, né? E esse trabalho que nós fizemos lá em 2018, ele funcionou muito bem, porque era na Avenida Paulista, para o público da Avenida Paulista, dentro daquele conceito ambiental de Avenida Paulista. Eu não poderia, por exemplo, como a AGITS tem uma parceria também com o IBEAC, a gente não poderia fazer isso em Parelheiros. Em Parelheiros eu teria que remodelar
as mesmas dúvidas são possíveis de serem tratadas lá. Mas pela questão ambiental e de não ter uma avenida linear onde as pessoas se encontravam, esses cartazes e essas dúvidas teriam que ser colocadas em UBSs, em centros de convivência ou em bibliotecas comunitárias. Então, a abordagem, a ciência seria abordada da mesma forma, mas o canal tem que ser ajustado com a audiência. Isso tem que ajustar com o público. E por isso que eu preciso conhecer o meu público. Nós, hoje, aqui estamos num público heterogêneo, mas cada um, de alguma forma, está falando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, o que permite que as pessoas entendam o que a gente está falando, sem a gente precisar usar nenhum tipo de jargão científico, nenhuma super técnica avançada. E isso é uma das coisas que a gente tem nos treinamentos do Museu de Ciências de Londres. Eu tive a oportunidade de fazer alguns deles, eu já nem sei quantos eu fiz, a Giovana depois vê aí, porque é um trabalho muito legal, que a gente junta a ciência e a cultura para explicar um conceito científico, para conversar sobre ciência com as pessoas. A gente às vezes usa música, às vezes a gente usa uma obra de arte, e o museu ele tem um trabalho que, em especial, eu pedi para a Giovana trazer a história, que é um evento que se chama Late, e ele se chama Late porque é uma brincadeira de acontecer mais tarde, né, que vem do inglês, porque é um horário que o museu fica aberto à noite. E o Museu de Ciências, ele fecha às 6h30 da tarde, se eu não me engano. E aí, na última quarta-feira do mês, ele abre para o público exclusivamente adulto. E para isso, nós cientistas, somos treinados para conversar com as pessoas e fazer a nossa interação. Então, eu quero que a Giovana traga um pouquinho de como que a gente percebe o Academy Group, né, que é onde ela trabalha, como é que a gente percebe essa necessidade de entender a nossa audiência e como entregar a ciência da melhor forma possível. Giovana, é com você. Obrigada, Silvia. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria começar explicando por que tem uma pessoa falando português, mas representando o Science Museum de Londres. Eu sou brasileira, como deu para ver. Eu trabalho na área de estratégia e engajamento global e eu sou responsável pelas relações da América Latina e principalmente das nossas parcerias com o Brasil, que são várias, principalmente no Rio e aí em São Paulo. Bom, acho que tem mais gente do que só em São Paulo, então Rio e São Paulo. A gente tem ótimas relações com a Fiocruz, por exemplo, o Butantan, Catavento, Museu da Manhã e muitos outros. Mas eu estou aqui hoje, como a Silvia falou, para falar um pouquinho para vocês da nossa abordagem com a difusão científica e como que a gente vê o nosso papel de museu dentro da difusão científica. E, como a Silvia falou, vou dar um exemplo prático, que são os nossos treinamentos de comunicação científica que fazem parte da Science Museum Group Academy, a academia. Bom, vou começar do começo, falar um pouquinho sobre as nossas missões no Science Museum. Então, no Science Museum Group, a gente tem essa inspiração, essa missão de inspirar futuros. E isso significa que a gente quer fazer parte dessa construção de uma sociedade que seja mais letrada em ciências, em tecnologia, em engenharia, em matemática. Eu vou chamar isso só de ciência agora, por favor, não me crucifiquem. Mas, enfim, que as pessoas consigam compreender o impacto dessas áreas nas vidas delas e nos futuros delas. Então, para isso, uma das nossas principais estratégias é aumentar o capital científico dos indivíduos que nos visitam. E o que quer dizer isso? A gente quer aumentar o contato positivo que os nossos visitantes têm com a ciência, que é aumentar essa bagagem científica que o pessoal tem com a ciência. E aí, bagagem científica é uma expressão fundamental aqui, porque o capital científico é exatamente isso. Ele mede as experiências que cada um tem com a ciência. Então, mede essa bagagem de experiências, ele mede o nosso relacionamento com a ciência. Então, são experiências boas ou ruins que nos marcaram, ou o quanto que eu acho que a ciência é para mim, ou o quanto que eu acho que ela é inalcançável. Enfim, esse tipo de bagagem.
a gente trabalhou, então, com a King's College, que é uma universidade daqui, e a UCL, University College de Londres também, que é outra universidade, e a BP. E a gente usou o capital científico, esse conceito, para tentar entender como que as experiências informais afetavam o engajamento científico das pessoas. Então, como que pessoas inseridas em contextos diferentes, ou seja, com baixa exposição à ciência, sem nada, sem nenhuma conexão, como que elas poderiam ter uma relação melhor com a ciência se elas fossem expostas a certas experiências informais, tais como visitar um museu ou ver um vídeo inspirador no YouTube, ver um vídeo do Pirula, enfim. E o que a gente entendeu com esse projeto foi que, de fato, essas experiências elas contavam muito na relação que as pessoas têm com a ciência. Por exemplo, ter um bom professor ou uma boa professora de ciências, ter pais que seguem a carreira de ciência já, ou pais que sejam interessados pela ciência, que conversem sobre a ciência na mesa de jantar, isso já te expõe de uma forma mais positiva à ciência, já te deixa ali mais próximo. Agora, se a pessoa não tem nenhuma experiência, ou se teve uma experiência muito negativa, um professor que não foi muito legal, aquilo se torna afastado dela, né? Tem um sentimento de exclusão ali. E, enfim, não quer dizer que a pessoa que tem todas as experiências positivas, ela vai seguir carreira na ciência imediatamente, é isso que ela quer. Não é esse o objetivo também. A gente não quer só que as pessoas sigam a carreira na ciência, a gente quer realmente criar pessoas mais interessadas, mais conectadas, que percebam mais a importância do assunto no seu dia a dia e que consigam defender a pesquisa, defender o conhecimento científico e entender melhor, por exemplo, agora, questões de saúde. Enfim, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Esse conceito, o capital científico, é a base de todas as atividades que a gente faz no museu. Então, desde a concepção de uma exposição, a gente já pensa nos principais objetivos científicos que uma pessoa vai tirar dali, os objetivos de aprendizagem, que a pessoa vai levar na sua bagagem depois de ver a nossa exposição. E como não seria diferente, o capital científico também é a base principal desses cursos que a Silvia falou, que eu falei no começo, que é a academia do Science Museum Group, que são os cursos de comunicação científica, que estão aí justamente para facilitar e melhorar as técnicas de comunicação, para fazer com que essas pessoas, os indivíduos que nos visitam, os pesquisadores, os professores, para que todos tirem mais proveito do conteúdo que a gente já oferece no museu. Enfim, a academia é um conjunto de vários tipos de treinamento. E os 3 principais atualmente são os cursos voltados para os professores de ciência. Temos os cursos para os comunicadores de ciência, então seriam os mediadores de museus, por exemplo, ou jornalistas. E o curso voltado para acadêmicos, cientistas de fato. Enfim, o objetivo desses 3 cursos é parecido. Como falei, ampliar as práticas de comunicação científica, mas tem um diferencial, que é utilizar técnicas e ambientes de aprendizado informais. Então, utilizar um museu, por exemplo, para auxiliar nessa comunicação. Ele vai ser uma ferramenta, o museu é uma ferramenta que vai fazer você aproveitar ao máximo de uma situação fora de uma sala de aula, fora de uma situação formal mesmo, uma palestra, etc. E ele é um instrumento a favor da comunicação. Enfim, apesar desse objetivo mais comum, existem algumas nuances entre os tipos de cursos. Os professores, eles vão aprender, por exemplo, não a ensinar, geralmente os professores sabem ensinar, mas assim, a engajar melhor, a envolver melhor os alunos e criar oportunidades mais memoráveis de aprendizagem com essas ferramentas informais. Eles vão criar essas experiências com uma forma positiva e agradável para o aluno, uma coisa que o aluno vai lembrar e vai ter como uma experiência positiva na vida. E, principalmente, o objetivo com os professores é melhorar a confiança deles mesmos nessa comunicação. A confiança deles conseguirem explorar um conteúdo
fora da sala de aula, a confiança deles conseguirem expandir essa experiência para fora da sala de aula, ou seja, como a Silvia colocou antes, eu acho que foi a Silvia, pensar um pouquinho fora da caixinha, não é só o que a gente está vendo aqui na sala que é ciência. A gente pode ver isso aqui também, no museu, a gente pode ver isso aqui nesse vídeo, a gente pode ver isso aqui nesse artigo. Enfim, e para os acadêmicos, para os cientistas, a ideia é que eles possam, além de envolver o público, claro, fazer com que o público, de fato, compreenda da melhor maneira possível o que está sendo passado ali. Sabendo, entre o conceito do capital científico, que cada um das pessoas com que você está falando vai ter uma experiência diferente com a ciência. Então, para que o seu conteúdo seja de fato compreendido por todos, os cientistas teriam que aprender a falar de maneiras diferentes, com públicos diferentes, né? Então, sem presumir que o público vai entender absolutamente todo o jargão que for falado ali, ou também sem presumir que vai precisar ensinar tudo, que a pessoa não sabe de absolutamente nada, que geralmente nunca é o caso, né? Enfim, além disso, a gente, para os cientistas, conseguir fazer essa conexão entre a sua bagagem científica, a bagagem científica da pessoa que você está falando, com o conteúdo que você está falando. E então, acender uma faísca, uma curiosidade. Não necessariamente você vai estar lá para dar todas as respostas de todo o conteúdo. Na verdade, às vezes é até mais interessante você sair de lá inspirando mais perguntas do que dando respostas. Aí você vai tornar o seu público mais interessado, mais inclinado e disposto a explorar mais o conteúdo, a ver mais coisas sobre o assunto. Enfim, então um pouco da prática desse curso. Atualmente são cursos presenciais, 2 espaços no museu, no Science and Industry Museum, que fica em Manchester, e outro no Science Museum. É um curso bem pequeno, são 20 pessoas. A gente tenta ensinar 5 fases de comunicação para esses 3 tipos de curso. Então, são fases envolver, informar, capacitar e estender. A fase do envolver é fisgar o público, então conectar o público com algo pessoal, relevante, criando umas perguntas marcantes que vão criar um vínculo entre os tópicos e os interesses pessoais do público. Eu acho que o Ronaldo fez isso antes, com as perguntas muito inteligentes dele, já fez a gente pensar. A fase de informar é a fase que você vai mostrar de fato conteúdo, vai mostrar conteúdos estimulantes, imagens, objetos, matérias de jornais, vídeos, etc. E a ideia é mostrar as aplicações, né? A fase do capacitar é para pedir para o público conversar um pouco a respeito do que eles aprenderam, ou então colocar na prática. O importante é que a pessoa não fique só ouvindo. A gente não está ali para só falar, a gente quer ouvir e quer que a pessoa participe também. E no fim, a parte final é a fase do estender, que significa aprender a encorajar aquela experiência a durar mais, ou seja, colocar desafios para os seus participantes que saiam fora daquela atividade, daquela aula que você está dando. Desafios que vão levar essa discussão adiante, vai fazer o público refletir mais sobre o que foi exposto. Então, acho que isso gera uma coisa mais duradoura. Enfim, nosso diferencial, como eu falei, é usar museus, e museus, ambientes informais já têm muitas vantagens, porque a pessoa já está mais relaxada, ela já está mais aberta, mais disposta a ter uma experiência positiva, interessante, e não vai ver aquilo como obrigatório, chato, corriqueiro. Mas por que os museus são particularmente interessantes? Porque o Museu da Ciência, os museus da ciência dão um contexto para o público, né? Eles geralmente lá conseguem ver a relevância da ciência para a sociedade, para a história, para o cotidiano, a evolução de práticas. Então tem uma história por trás de tudo aquilo. É mais fácil ter um vínculo, criar um vínculo com aquele conteúdo se tem uma história por trás dele. E além do que, a ciência é um pouco mais abstrata às vezes, né? Então é uma questão de visualizar. Tudo bem que não vai ser tudo que a gente vai conseguir visualizar, mas a ideia é justamente essa, fazer a pessoa que está explicando pensar um pouco fora da caixinha. Às vezes o objeto não é exatamente o que você vai ensinar, mas a ciência por trás da criação do objeto é. Enfim, a dica então é use museus, tem muito museu legal aí no Brasil que pode ser usado como ferramenta para melhorar essa
essa comunicação. Eu tenho pouco tempo para falar, mas eu vou falar só um pouquinho de um exemplo prático, que é o que a Silvia falou, que é o nosso LATES. Além do LATES, a gente treina todo mundo que faz a exposição de ciência de verão da Royal Society, faz 16 anos. A gente treina todos os cientistas que vão dar essa explicação dos seus projetos nesse grande festival que acontece aqui em Londres. Eu acho que talvez alguns de vocês vão conhecer. Mas o LATES é quando o museu fecha para o público normal e abre somente para adultos na última quarta-feira do mês, e a gente tem bar, tem bebida, tem música e tem os cientistas conversando justamente sobre o tema daquele LATES. Cada mês é um tema. E a Silvia, querida mediadora, fez realmente esse workshop para a gente, foi sobre mindfulness e foi muito bem recebido, a ciência por trás da mindfulness. E é realmente uma oportunidade única para colocar tudo o que as pessoas aprenderam no curso. Todos os cientistas que fazem o LATES fazem o curso. Tudo que eles aprenderam nessa prova de fogo, que é lidar diretamente com o público, que não é uma coisa muito fácil. Bom, eu vou finalizar aqui. Temos várias vantagens de uma boa difusão científica. É uma questão de justiça social, sim, porque é uma abertura de uma porta que não necessariamente a pessoa teria essa oportunidade se ela não tivesse essas experiências positivas no começo, mas às vezes é uma porta que ela nem vai precisar entrar ou não quer entrar, mas a porta está ali, é uma questão de oportunidade. E para os pesquisadores, eu acho que comunicar bem a sua pesquisa é também fazer o seu público entender a relevância daquele tema, fazer o seu público entender a relevância da sua pesquisa e a importância e as implicações práticas dela. Então, se você faz o seu público entender isso, você está criando um aliado super importante nessa luta da defesa das universidades, da defesa das pesquisas, da ciência em geral, e criando cidadãos mais interessados e participativos. Eu acho que é isso. Eu acho que bons comunicadores vão ser uma arma fundamental nessa luta contra as notícias falsas, e desejo boa sorte para todo mundo. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite, Silvia, Agits, pessoal da Unifesp e todo mundo aqui que participou. Super, muito obrigada. Eu estava ouvindo quando você estava comentando sobre o LATES, né? A primeira vez que eu cheguei para fazer o treinamento, eu fiz os dois, o do museu lá de Manchester e o do museu de Londres, que eles são parecidos, né? O objetivo é o mesmo, mas um é voltado para professor, né? Ou seja, pessoas que vão usar as mesmas intervenções que a gente usa no museu com as pessoas que vão visitar o museu, elas vão usar com os estudantes das suas escolas, né? Então, é igual, mas é diferente, a gente brinca assim. E foi muito interessante fazer os dois treinamentos, porque a nossa visão ela vai ficando mais apurada daquilo que a gente realmente consegue entregar de informação. E aí vem um pouco da sua fala, eu lembro o que o Ronaldo também a gente conversa, e eu não sei se é o Ronaldo ou se é o Danilo, mas a gente chama de bem casado, que é o que vai ficar no final da nossa fala. O que a gente está entregando para aquele público, para ele levar consigo até o momento que aquele bem casado for aberto e for degustado, porque essa é a ideia de uma boa comunicação. Você leva algo para sua casa, né? Você tem que levar esse conceito, ele tem que durar um tempo, porque senão não faz sentido, aquilo se perde. E isso precisa, sim, do treinamento. Eu vou trazer um pouquinho das questões que já foram colocadas no chat, porque tem uma questão do modismo que o pessoal está perguntando. Como é que a gente faz para ter uma divulgação que não caia no modismo? Como é que a gente faz para ter uma divulgação que realmente seja efetiva com a fake news? Então, eu vou abrir para vocês falarem um pouco disso, vou direcionar já as perguntas. E tem uma outra característica que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a questão da cultura. E não é só uma cultura no modo geral, são as artes. As artes, elas podem e elas devem ser usadas para entregar a ciência, porque são uma ferramenta incrível. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Na exibição do último mês de 2018, se eu não me engano foi o de dezembro, a gente teve a exposição no Museu de Ciências de Londres, que era a exposição sobre o Sol.
e tinha uma abertura para a gente entrar naquela exposição do sol, e numa das aberturas, que tinha um painel, foi Giovana, depois você me lembra o nome da pessoa, mas foi um artista brasileiro que fez a concepção daquele sol, então, num olhar artístico, para convidar as pessoas a entrarem na exibição do museu. Então, arte e ciência estão juntos. Se a gente olhar não muito longe na história, a gente traz isso com a gente. Em algum momento a gente perdeu, é momento da gente resgatar. No ano passado, mais 2 exemplos também, eu e o Ronaldo, nós estivemos num evento de engajamento de público, onde nós tivemos a música sendo usada para explicar a interação entre átomos, que foi super legal, então a gente dançava, nós éramos os átomos que dançávamos lá, super legal. Eu fiz uma apresentação sobre o ritmo da ciência para explicar e corporalizar nas pessoas a conexão entre o batimento cardíaco, o ritmo do batimento cardíaco e o ritmo do sol. E o Ronaldo, quando apresentou o Maré de Ciências, ele trouxe a música do John Lennon falando sobre isso. Isso é tão poderoso, porque faz com que o nosso cérebro já fique preparado a entender um conceito científico usando algo que é divertido, que é gostoso e que é, sim, compreensível pelas pessoas. Claro, de novo, voltando, porque também tiveram essas perguntas no chat, a gente só consegue fazer isso bem feito quando a gente sabe quem é o nosso público-alvo, quem é a nossa audiência. Tem que estar conectado com eles. Então, quem não tem o costume que a gente fala, ou não tem a cultura de ir para o museu, isso tem que ser trabalhado, como o Pirula falou, desde sempre, para a gente ter esse contato com o museu. O que é o museu? Ele é um espaço informal que a gente pode fazer muita coisa. E a gente está falhando em cuidar dos nossos museus aqui no Brasil. Então, é importante retomar isso, né? Então, eu sou muito adepta da questão cultural e artística de usar isso para entregar a ciência. Então, queria deixar isso a minha fala, e aí vamos partir para as perguntas, que elas são super interessantes. Eu vou começar com a Ana, porque aí a gente já finaliza também, vai na mesma sequência, tá? Ana, o pessoal está perguntando aqui sobre a questão, o que a Bore, ela tem um papel, ela traz um papel de corrigir esses erros de informações que acontecem, por exemplo, depois da publicação de um paper, ou, por exemplo, alguma matéria que não foi muito legal. Tem alguma coisa que a Bore prevê ou tem vontade de, no futuro, fazer essa, digamos assim, correção das informações? E além, como tornar esses conteúdos acessíveis nas mídias sociais, né? Não só na mídia mais padrão que a gente tem. Como que é isso na questão de site de divulgação científica, que as pessoas estão acessando com mais frequência agora? Queria que você falasse um pouquinho disso aí na atuação da Bore com relação a isso. Legal, Seu. Bom, a Bore, lembrando, ela é uma plataforma voltada para jornalistas. Então, a gente está falando bastante de público. O público da Bore são os jornalistas, né? Então, o trabalho que a gente tem feito é voltado para os jornalistas, de fazer essa conexão dos cientistas com quem vai escrever e produzir as matérias, apresentando, então, essas fontes, o contato, então, pessoas que podem falar com base em evidência científica, inclusive sobre o processo científico, né? Que eu acho que é isso um pouco do que se trata, né? Agora, na pandemia, está muito em evidência o processo, né? Um artigo científico publicado numa revista de renome e depois ele enfim, ou ele é retratado, que é um caso mais, enfim, dramático, mas ele pode ser refutado por uma pesquisa posterior, e esse é o ritmo da ciência, que agora ele está escancarado. E como todo mundo já falou um pouco, e o Pirula bem especificamente, a educação científica no Brasil, ela é muito, muito falha. Então, pensando no público agora, do jornalismo, que é um público geral, né? Não é uma pessoa que está no museu, não é quem está acessando um canal, não é quem está participando de um projeto, e é claro que vai depender do tipo de veículo, né? Tem veículos que atingem uma massa maior e outros que são mais segmentados. A população brasileira, de uma forma geral, tem uma educação científica muito falha, inclusive quem frequentou escola particular, inclusive quem tem ensino superior, tem muita gente que é negacionista com um diploma de ensino superior, porque o fato de ter um diploma
de graduação, não quer dizer que a pessoa conhece o método científico, porque ela pode não ter feito pesquisa ou não ter tido contato, né? Lembrando que pesquisa científica é feita em universidades, basicamente, pela Constituição, né? Como até o Ronaldo mencionou, esse tripé, né, que a gente fala que é indissociável, ele é nas universidades. Então, tem muito centro universitário, faculdade, que são instituições de ensino superior, mas não de pesquisa, né? Então, o fato da pessoa ter um diploma de graduação não quer dizer que ela tem contato com a ciência. Então, é esse público que a gente está falando, né? A gente pega os rankings internacionais, o PISA, por exemplo, que mede a educação básica, né? No caso de estudantes de 15 anos, a gente está lá embaixo em linguagem e matemática, mas em ciência principalmente. Então, é com essa população que a gente está falando, né? A educação científica ela é muito importante, ela é a base, e eu acho que explica, em grande parte, a questão das fake news que também foram comentadas aqui, a questão do público, amarrando tudo, e o que a Giovana falou também, o vínculo, né, esse capital científico um pouco, né? Se a nossa educação científica ela é tão falha, ela é super falha, né? Essa primeira informação que chega para a população, como o Pirula falou, que é o que geralmente vai ficar para ela, né? E desmentir o que ela já viu é muito mais difícil do que aquela primeira entrega, é com esse cuidado que a gente tem que ter, né? Então, pensando na Bore, a gente faz esse trabalho com os jornalistas. Tem muito jornalista que está cobrindo ciência hoje que nunca cobriu. Então, porque por causa da pandemia, por exemplo, né, então que não está familiarizado ainda com o método, o processo científico, com essa questão de um artigo, de repente, ser refutado por outro, e assim se faz a construção do conhecimento mesmo. Então, a gente apresenta o que são os pré-prints. Então, a gente tem sessão, a gente disponibiliza na Bore todos os artigos, por exemplo, a gente está disponibilizando num lugar fechado todos os artigos científicos sobre Covid-19 feito por pesquisadores brasileiros, né? Então, a gente tem esse cuidado de mostrar o que é artigo já publicado e o que é pré-print. E tem uma explicação, o que é um pré-print, né? Ele ainda não foi avaliado por pares, ele ainda está em processo de discussão, mas, enfim, está sendo publicado. Inclusive, é uma prática... Publicado não, ele está sendo publicado no sentido de se tornar pública aquela discussão, né, daqueles resultados. Então, assim, é um processo que eu digo que a gente está trocando o pneu com o carro andando, né, nessa questão da pandemia. Então, a gente está falando de processo científico, querendo falar para a população de uma forma geral, e, de novo, pensando quem que é essa população, né? São pessoas que têm uma educação científica muito falha. Às vezes, o próprio jornalista também, que passou por não teve uma educação científica de base, por melhor que tenha sido o colégio que ele tenha passado no sentido de processo. Então, esse é um processo cultural, como a gente tem falado. Quando a gente fala de cultura científica, é uma coisa muito mais ampla do que só a ciência que um país produz, né? O Brasil é o 15º país do mundo que mais produz ciência. A gente não vi até recentemente isso nas notícias, né? No noticiário sendo discutido publicamente. E, por outro lado, a educação científica é muito falha. Então, eu acho que esse é um processo cultural, colocar o cientista como fonte, como entrevistado numa matéria jornalística, é uma forma que eu enxergo também de aproximar o cientista da sociedade, porque esses estudos de percepção pública que eu mencionei anteriormente, eles mostram que 9 em cada 10 brasileiros não sabe dizer o nome de uma instituição que faz pesquisa no Brasil. Então, não sabe dizer que a Fiocruz faz pesquisa, que a USP faz pesquisa, que o Butantan faz pesquisa, que a UFMG faz pesquisa. Então, assim, tá muito distante, né? Às vezes a pessoa mora do lado, ela passa na frente da USP todos os dias de ônibus no trajeto da tua casa para o trabalho, mas não sabe dizer que a USP produz ciência, né? Então, também é uma forma de aproximar, de mostrar, como o Pirula falou, que o pesquisador enfim, é uma pessoa, humanizar e aproximar, né? E isso da imprensa também. Da imprensa também, que queira ou não queira, é muito... Desculpa, minha cachorra tá aqui, coisas do dia a dia, não sei se vocês estão ouvindo. Mas é algo... É uma forma também de aproximar e de humanizar o cientista e trazer a ciência para o dia a dia da pessoa, né? Você vê um cientista falando dos benefícios de uma prática esportiva do viés da ciência... É uma forma de trazer aquilo para a tua vida, trazer uma experiência positiva ou algum tipo de experiência, como a Giovana falou, que cria algum tipo de vínculo e um interesse pela ciência. Então, eu acho que passa o jornalismo de ciência e essa conexão entre os pesquisadores e os jornalistas, que é o que a Bore tem feito,
passa por essa cultura que é muito mais ampla, né? E que a gente tem falado em todas essas falas, tem sido abordada sob algum ponto de vista. Excelente. Obrigada, Ana Paula, por ter trazido. É interessante comentar bastante da Bore para que as pessoas tenham também mais intimidade com o que acontece na agência e qual é o público, né? Eu acho que é importante a gente divulgar cada vez mais e ter também os jornalistas como nossos parceiros, né? É importante que a gente tenha uma boa comunicação com o jornal, com a mídia tradicional, para que a gente possa divulgar da melhor maneira possível. E aí, falando na questão não muito tradicional, Ronaldo, eu queria trazer um pouquinho da indagação de o engajamento que o Maré de Ciência fez e criou com a comunidade costeira e aí ao redor de Santos, e talvez além, você pode trazer um pouquinho dessa expertise que você tem lá fora também, mas como que esse engajamento ele ajuda, por exemplo, em combate de fake news pelo WhatsApp, que é algo que a gente vê com muita frequência. Você sente isso dos alunos ou das pessoas que participaram do Maré, porque eu sei que o Maré engloba não só pessoas de dentro da Unifesp, mas de fora também, né? Como que isso daí consegue ajudar nesse combate às fake news? Acho que se a gente pensar o combate à fake news, ele passa pelo que todo mundo nos trouxe, que é pensar em ter o letramento científico. Quer dizer, para você combater uma informação, você tem primeiro se perguntar se a informação é verdadeira ou falsa. Aí tem que perguntar, mas de onde que ela veio? Com que base? Né? Quer dizer, como é que eu checo? E isso tudo passa por a gente dar ferramentas. Quer dizer, mais do que a pessoa ter até o outro conhecimento, ela tem que ter o senso crítico, ela tem que ter habilidades de senso crítico e ferramentas para ela procurar e poder validar aquela resposta. Né? Quer dizer, isso que eu estou lendo veio de uma fonte confiável, ou se eu procurar, bom, onde que está uma fonte confiável de informação para eu poder comparar? Então, nesse processo, a experiência que a gente vê do Maré é que nesse processo onde você convida o outro, e mais do que dar a informação, por exemplo, no nosso caso sobre o oceano, a gente convida ele para achar um problema do oceano. Então, um exemplo das crianças que a gente trabalha na comunidade vulnerável. Elas escolheram, no ano passado, trabalhar com a questão do lixo no mar. Mas a partir de um momento que o lixo faz parte da realidade da vida delas, infelizmente, porque elas moram em palafitas, e acho que todo mundo conhece a realidade de palafitas, né, um pouco similar a favelas, com muito plástico embaixo da casa delas. Então aquilo para elas é o normal. Então, na verdade, elas não escolheram como um problema, elas escolheram por querer entender aquilo. E aí você vai trazendo passo a passo, e você traz o senso crítico e você dá as ferramentas para eles tomarem a decisão. Numa palavra que acho que foi o Pirula que usou, você empodera o outro. Você dá um empoderamento do outro para ele tomar a decisão. Então, isso é importante. E nessa linha do público, né, um ponto, uma mensagem final que eu deixaria aqui é, que eu vi aí você falando das perguntas, não necessariamente está faltando comunicação. Eu ia pelo caminho contrário, tem muita comunicação, é muita coisa. Né? É muito, eu brinco com essa história do lixo no mar, quando o plástico surgiu, ele era uma solução do problema. Hoje, os videozinhos de internet, né, eles são soluções de eu comunicar. Será que eles são efetivos? Então, acho que a pergunta que a gente tem que responder é, primeiro, eu estou fazendo isso porque eu quero comunicar algo mesmo, ou estou fazendo isso porque eu quero alguns likes? Essa é uma pergunta difícil, mas que ela tem que ser respondida. E segundo, menos é mais. O que a gente pode fazer com qualidade? A exemplo dos 3 colegas que a gente tem aqui. Quer dizer, olha o uso da Bore. Quer dizer, menos, a gente tem uma agência aqui que concentra desses papers e dá com qualidade para o jornalista. Você tem um canal, como o Pirula explicou, como que ele produz um vídeo com muita qualidade, não um monte de vídeos, mesmo brigando com o Facebook. Você tem ações nos espaços não formais, como a Giovana traz no museu, que convida as pessoas e faz as pessoas refletirem. Esse processo, ao empoderar o outro, eu acho que ele ajuda nessa questão das fake news. E o público está aberto. Finalizo dizendo isso, se você falou, né, do local, a gente expandir. Para quem não conhece, aí convido a conhecer, no meio de uma pandemia, a gente resolveu trabalhar no Maré de Ciência essa lógica do não. Se a sociedade está com um problema de ensino, ele é nosso também. Então, nós lançamos um desafio nacional para as escolas, no meio da pandemia, que pudessem tratar de agora até novembro sobre o tema oceano ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Nós abrimos as inscrições semana passada. E parecia uma loucura, porque você fala assim, primeiro, como é que uma escola longe do mar vai falar de oceano e assim vai? A gente abriu as inscrições semana passada. Em menos de uma semana, nós temos mais de 30 escolas inscritas de 12 estados desse país. Então, os professores querem falar mais de ciência, eles querem formar essa rede, eles querem trabalhar junto. Então, é o nosso papel, todos nós, reconhecer esses públicos e dar suporte. Perfeito. Eu também acho, Ronaldo, concordo, menos é mais. A gente tem essas brigas aí que o Pirula trouxe, mas eu acho que é importante a gente sempre guiar pela qualidade da informação que a gente está dando, e eu acredito muito que a inovação ajuda a permear a melhor forma de entregar um conteúdo científico com qualidade e efetivo. Eu gostei dessa palavra para a gente deixar aí para o nosso público. Vou passar para o Pirula, que vai falar 2 minutinhos, depois a Giovana, para a gente entregar a sessão para a próxima palestra, que por acaso também é da AGITS, então eu tenho que coordenar aí. Pirula, são 2 perguntas intensas, eu vou jogar para você aí, e perguntaram especificamente para você, então vamos lá. A respeito do controle da informação científica, você é a favor? Existe alguma ferramenta que a gente possa ter para que o conhecimento científico não caia em mãos erradas? O que você acha disso daí? Eu não estou entendendo direito qual é o ponto disso. Se está falando, sei lá, do ponto de vista do tipo assim, nossa, eu descobri um conhecimento que vai gerar algo muito negativo para a sociedade, se for solto. Isso é uma discussão antiquíssima, né? Albert Einstein chegou a ter essa discussão, se ele devia ou não publicar sobre a relatividade e a possibilidade disso ser utilizado com relação às forças, à parte nuclear, né? Isso foi parte do acordo que fez com que o Einstein pudesse ter abrigo, né, da perseguição de Hitler, né, contra os judeus, né, que eles ajudassem no projeto Manhattan. Então isso é uma coisa antiquíssima, né? Imagina que você descobre alguma coisa que, sei lá, pode deixar a sociedade mais misógina, pode deixar a sociedade mais racista. Isso é uma coisa muito pesada, e aí é uma coisa que eu acho que vai, porque eu tenho uma restrição, eu tenho muito medo de você restringir o acesso das pessoas ao conhecimento científico. Mas não há dúvida de que muito conhecimento científico tem que ser trabalhado antes. Por exemplo, né, a Giovana falou muito de museus aí, eu trabalhei em museu praticamente a vida inteira, depois de formado. Eu teria muito cuidado, e é uma coisa que eu ainda não fiz no meu canal direito, em abordar coleções zoológicas. Porque as pessoas, elas já fizeram um escarcéu com relação ao Instituto Royal, quando elas descobrirem como é que os cientistas precisam fazer as coleções zoológicas para poder preservar as espécies, elas não vão entender. Eu tenho o tempo todo que ficar rebatendo as pessoas com relação aos zoológicos. Ah, não, porque o zoológico não devia existir. Minha filha, ou meu filho, né? Você não tem outro jeito de fazer certas coisas se não for com zoológico. Zoológico não é mais aquele lugar com jaulas para divertir meia dúzia de vitorianos que são entediados em casa, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem complicado. Então, o que eu vejo com relação a isso é que tem professores que tentam ainda guardar o conhecimento para si de uma maneira que eu acho, digamos assim, egoísta, mas tem conhecimentos que eu acho que as pessoas têm que ter acesso, pelo menos eticamente eu acredito nisso. Posso me convencer do contrário, mas algumas pessoas têm que ter acesso, mas a gente precisa dar uma preparada nisso. Você não pega uma pessoa que nunca fez uma atividade física e joga ela no crossfit, tá ligado? Você primeiro precisa fazer um aquecimento, primeiro precisa, sabe, dar um alongamento, enfim. Excelente! Eu sei que eu joguei uma batata quente aí pra você, mas é importante a gente também trazer a realidade, né? Uma das ideias da gente fazer essa discussão, e aí eu coloco mais um ponto para quem ainda está nos assistindo. Nós chegamos a um pico de mais de 1.030 pessoas, 2.030 pessoas assistindo aqui pela plataforma do Congresso, mais o YouTube. Nós não estamos aqui para trazer as respostas, e elas não estão prontas. Nós estamos aqui para trazer também reflexões e para ajudar todos a se engajarem numa possibilidade de comunicação,
divulgação, enfim, de difusão científica que atinja os diversos níveis que a gente precisa que eles sejam atingidos, considerando essa especificidade da nossa audiência. E falando em audiência, as pessoas perguntaram e comentaram também, Giovana, a respeito das visitas virtuais no museu. Né, o museu a gente sabe que é um local informal, que a gente pode fazer mais coisas do que a gente estava fazendo aqui no Brasil. Acho que agora é o momento também de repensar, né, na reestruturação dos museus. Você tem um trabalho também, uma boa interação com o Catavento. Então, como que as visitas virtuais podem ajudar a manter esse engajamento das pessoas com a ciência, de forma que a gente não quer transformar todo mundo em cientista. As pessoas não precisam sair daqui, todo mundo que assistiu essa conversa vai querer virar cientista, não é isso. Mas se elas quiserem, elas podem decidir serem cientistas. É diferente de você querer ser uma coisa e você não saber por onde começar. Então, esse empoderamento, já que a gente está usando aí um pouco dessa palavra hoje, então como que as visitas virtuais podem ajudar a manter essa conversa com o público? Como que o museu está pensando nesse momento? Bom, é uma ótima pergunta mesmo, e aliás, super relevante para o momento atual, porque assim que a Covid bateu para todos nós, a gente teve que fechar as portas e só podia abrir o museu de forma virtual. Por sorte, como a gente já tinha essa mentalidade antes de fechar, a gente tinha muito material já, a gente já tinha feito, uma das nossas ambições era colocar os nossos objetos, as nossas coleções online, para os pesquisadores olharem, para os professores olharem, para os alunos que estão interessados olharem. E como eu disse antes, isso é um gancho, né? Esse material, claro que não vai substituir uma visita que é muito mais interessante, muito mais divertida, mas é uma coisa interessante que você está vendo ali, e é uma coisa física, uma coisa que se move, que tem uma história por trás, que tem uma conexão, que cria aquele vínculo. Então, claro, é super importante ter isso. A gente tem muitos vídeos dos nossos curadores falando sobre a história daquele objeto, falando sobre a ciência por trás daquele objeto. A gente tem todas essas coleções que estão disponíveis, e a gente tem muito material de aprendizagem também. A gente fez uma parceria, por exemplo, com a BBC. Então, é um museu na TV para as crianças, usando o que a gente tem de material, de objeto, coisas divertidas, mas de uma maneira bem educativa na TV e divertida, né? Então, tem esse papel, claro, nunca vai substituir uma visita, mas ajuda. Mas uma coisa que eu acho que o Pirula falou, o problema é que eu acho que depois que deu esse boom da Covid, todo mundo começou a fazer coisa digital. E perde-se um pouco o sentido quando tem essa super exposição, sabe? Vamos fazer 5 vídeos por semana para te mostrar 5 objetos e fazer isso, aqui. A gente não quis fazer isso justamente porque a gente viu que estava rolando uma fadiga, sabe? Das nossas audiências, e a gente não queria justamente perder o interesse, não queria perder o vínculo com aquelas pessoas. Então, acho que tem que ter uma medida certa ali, mas ajuda sim, com certeza, esses recursos são super importantes. E só para finalizar, o nome daquele artista que fez a abertura linda da nossa exposição do Sol brasileiro é um artista de Niterói, o nome dele chama Rafael Alonso, ele é excelente, e foi uma sorte a gente ter achado ele para realmente dar esse impacto, né? Porque é justamente o gancho que você precisa ali para causar um fator uau, que vai te deixar mais interessado ainda naquele conteúdo por detrás de tudo. E acho que é isso. Perfeito. Encontrar o equilíbrio, né, de como a gente vai entregar a informação com a melhor qualidade, na melhor quantidade para aquele público. Interessante ver essa percepção, né, que vocês trouxeram, porque uma das coisas que a gente percebeu na pandemia, todos nós, cada um com o seu público-alvo, foi a quantidade de informações que nós começamos a receber, a quantidade de lives, aulas virtuais e palestras, e Zoom, e Meeting, e de repente a gente estava fazendo tanto no automático que falta aquela reflexão, que eu volto para o que o Ronaldo fez para a gente pensar, e acho que é isso que a gente tem que levar
dessa conversa? Para quem que eu estou fazendo a ciência? O que é essa ciência que eu estou fazendo? Como que eu consigo engajar essa ciência no impacto daquela pessoa? Deixar bem claro que a ciência, ela é parte da sociedade, ela não está à parte da sociedade. E isso é a nossa função enquanto cientista. É muito importante que a gente tenha essa linha para seguir. Então, eu passei aqui os 10 minutos do tempo, mas eu prometi para a comissão que eu ia finalizar às 15h40, então nós encerramos a sessão de hoje. Agradeço a todos vocês pela presença, aos palestrantes, muito sucesso e muito obrigada. Bom congresso. Pronto. Obrigado. Obrigado, Silvia. Estamos sozinhos? Pode desmontar o sorriso? Ai, gente, eu fico assim, né? Sabe, aquele negócio, né? De repente, do jornal, a gente não pode falar assim, sai, fica com o dedo do nariz. Ai, gente. E aí, tudo certo? Vocês sobreviveram? Vocês estão bem? Maravilhoso. Ai, então tá bom, pessoal. Foi ótimo. Obrigada pela oportunidade, Silvia. Não, eu amei vocês. Pirula, você tem umas 15 perguntas aqui que eu prometi para eles que você vai responder em alguma live. Se vira. Ué. Porque como eu falei que você não ia passar do tempo, então você vai ter que responder. Mas enfim, muito obrigada. Essa próxima sala vai ser usada pelo meu chefe. Eu preciso liberar, porque ele tem que entrar, né? Mas a gente conversa depois um pouquinho, a gente marca alguma coisa para a gente fazer juntos aí.